Bom, acho que vai ter que ser assim, no gravado mesmo, depois eu posto no YouTube, né? Não sei se tem alguém aguardando ali, mas vamos lá, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou professor e diretor na Aurora Idiomas, né? Uma escola de idiomas que ensina inglês e espanhol. A gente tem aí alguns alunos já, tem aprendido a se comunicar melhor em línguas diferentes, né? E essa live aqui é uma oportunidade para que vocês também possam aprender e também se comunicar melhor em uma nova língua, em um novo idioma, né? Com certeza é uma oportunidade única. É o nosso primeiro curso de férias que a gente está fazendo. Esse curso vai ser totalmente focado em conversação, né? E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês de como é que esse curso vai estar funcionando, né? De como esse curso vai acontecer, quantas aulas a gente vai ter, né? Como é que vão ser essas aulas, tá? Então, eu trouxe aqui alguns materiais hoje para vocês que vão ser de grande ajuda para poder estar trabalhando o seu idioma, né? Aperfeiçoando o que vocês já sabem de inglês, né? E com certeza vai ajudá-los a saber cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Cookies, present. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de idiomas, né? Mas eu achei melhor do que ficar falando sobre o curso, de como ele funciona. Achei que seria mais legal trazer para vocês uma aula demonstrativa do curso, né? Uma aula de como vai ser, como vai funcionar. Eu acho que é bem mais divertido, né? Então, como vocês já viram, o tema do nosso curso é o inglês na cultura pop, né? O inglês no nosso dia a dia da cultura pop. A gente consegue aprender com coisas que a gente gosta, né? E não adianta, acho que todo mundo hoje em dia tem um pezinho na cultura pop. Todo mundo gosta de alguma coisa, alguma série, algum filme, né? E a ideia hoje é trazer um pouco de material sobre o que que é cultura pop, o que que por que que isso é relevante para as nossas vidas, né? Por que que isso vai me ajudar, tá bom? Então, o que que é cultura pop, né? Como vocês podem ler aí, pop culture refers to the wide range of popular ideas, beliefs, trends, and forms of entertainment that are embraced and consumed by a large portion of the general public, tá? Em termos do português, para vocês entenderem, né? A cultura pop, gente, são ideias, crenças, tendências, formas de entretenimento que são consumidas por grande parte da população, né? No geral, cultura pop tem a ver com entretenimento, né? Vai ser algo que vai ser para entreter as pessoas, né? E ela é muito importante porque ela está no nosso dia a dia. A gente bebe da cultura pop todos os dias, seja na música, seja na TV, no cinema, seja até mesmo os memes que a gente fica lá horas e horas olhando no TikTok e no Instagram. Tudo isso é cultura pop, né? E cultura pop é algo que nos une, tá bom? Ahn, eu trouxe para vocês, né, um vídeo bem legal, que é de um palestrante, né? Esse palestrante se chama Alexander. O Alexander, ele estava dando um TED Talk. Para quem não conhece, TED Talk é uma palestra, né, executiva, profissional, tá? E ele estava falando sobre why pop culture. Por que a cultura pop? Por que a cultura pop é tão importante, né? Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, né? E eu gostaria que, enquanto vocês assistissem, tentassem responder essas três perguntas que eu coloquei aqui, né? Which movie did Alexander watch on theaters at 8? What are some of famous personalities Alexander mentions on his talk? And have you ever experienced a similar situation with a series or a movie? Ok? Então, ele vai contar um pouquinho uma história dele, tá? O vídeo ele tem uns 15 minutos mais ou menos, a gente vai assistir apenas 5 minutos, tá bom? E gostaria que vocês tentassem identificar o que que o Alexander está contando pra gente nessa história, tá bom? Então, vamos lá. I want to tell you a story about my childhood. I was raised in Switzerland, in Geneva. And when I was 8 years old, my mom took me to one of our local theaters to watch The Empire Strikes Back.
which, of course, was dubbed in French, and it was called L'Empire contre-attaque. This was a huge deal for me as a kid. I mean, I was very much a Star Wars fan. I had never actually seen the original Star Wars film, but I had all the toys. And so during the, now iconic, climactic reveal that, of course, we all know, right? Luke, I am your father. I have this incredible memory of just standing up in the middle of the theater, completely, utterly confused about what was going on, right? And so I'm turning to my mom, who is, she's sitting right here next to me. Of course, she didn't have the answers, right? And that was it. 10 minutes later, the lights come up, and you walk out of the theater, mind completely blown, right? From the single most extraordinary, transformative, cinematic experience of your entire life. And what do you do when you're 8 years old and you have to wait 3 years for the next Star Wars movie? I mean, that's like half of my life at this point, right? So, well, what you do is you go home and you pick up your toys and you start playing, speculating, thinking about, what that next Star Wars movie is going to be. And that's the great gift that George gave us. He gave us the toys. Okay, it made us very hands-on. Okay, we were essentially playing in George's sandbox. Since that day, I think it's safe to say that I was raised, without knowing it, as a pop culture geek. And here I am now, 30 years later, on stage at the Alley, standing before you, still very much a pop culture geek. Okay, but you know what? I'm okay with it. I've sort of embraced that, and in fact, I am proud of this. You see, I found a way to turn this passion of mine into a career. I've been documenting pop culture now for the past decade, and I'm here to tell you that this stuff really, really matters. Okay? All right, well, let's take a little step back and see if we can actually define what pop culture is. Okay, so I've got a few images for you. All right, so this is a World War II soldier. No, absolutely not pop culture. Okay, so now, stormtrooper. Yes, okay, that is most definitely pop culture. Zombie stormtrooper, way pop culture. Okay, you're getting this. Okay, let's do a few more, and it's going to get trickier. Okay, a cute little kitten. Well, I mean, it's cute, yeah, sure, but it's certainly not pop culture in and of itself, right? Now, for that kitten to become pop culture, it would have to, for instance, get on YouTube, right? Go viral and become a meme like Grumpy Cat. Yeah, you know what I'm talking about, okay? Now, you guys know, of course, that Grumpy Cat just got a Hollywood deal, and so we're gonna see a Grumpy Cat movie in the next couple of years. So, yay! How exciting is that? Mitt Romney, ladies and gentlemen. Well, again, politician, presidential candidate, doesn't matter how you look at him. You certainly don't associate him with pop culture until Mitt Romney talks about binders full of women. Now he becomes pop culture. Okay, you're starting to get a hang of this, I think. So we're just going to do one more just for the hell of it. Okay? I love this guy, Kim Jong-un, okay? But no, he's not pop culture. In fact, he's really not funny. I mean, if you think about it, he is very unfunny until you pair him with his now BFF, Dennis Rodman, okay? And that is absolutely pop culture. Okay, so, in other words, on the one hand, we have the important things in life, right? Like politics, religion, social issues, cultural values and beliefs. And then on the other hand, we have the fluff, right? The stuff that, goes viral, that we consume by the billions, and that we just kind of dismiss as trivial and unimportant. And a lot of that turns out to be pop culture. Well, as a self-professed pop culture geek, I get offended by that. Like when people tell me to my face that Star Wars is just a movie, for instance, it gets me, okay? Very well. I do really expect you appreciate this video. So, Alexander,
asked us some questions here, right? Okay? About pop culture, and he could talk about pop culture as well. Let's go back to our slideshow. Então, o Alexander, ele fez alguns comentários sobre a cultura pop, né? Fez algumas perguntas, falou de algumas pessoas, e eu gostaria agora de tentar responder junto com vocês essas 3 perguntas aqui. Which movie did Alexander watch on theaters at 8, when he was 8 years old? Né? Então, quando o Alexandre tinha 8 anos de idade, ele falou que foi ver um filme no cinema, um filme específico, né? It was Star Wars, The Empire Strikes Back, né? O episódio 5 de Star Wars. E ele fala da famosa frase do filme também, né? Luke, I am your father, said by Darth Vader to Luke Skywalker. And it was mind-blowing on that time on movies. It wasn't a common plot for many of the movies that were released on that time. Então isso não era um plot muito comum, né? O vilão, o pai do herói, como assim, né? E aí o Alexander fala que a cabeça dele, he was mind-blown, né? Ele explodiu a cabeça dele. He thought all about the movie and all about the next movie, what could happen, né? On the next sequel. Então ele fala que ele ficou pensando, né, sobre o que poderia acontecer, né? Durante a palestra do Alexander, ele fala de algumas personalidades também. Ele fala de algumas pessoas, né, que talvez tenham a ver ou não com a cultura pop, dependendo da situação que elas aparecem, né, o que elas acabam vivendo. Então, pensem aí um pouquinho. Quais foram algumas dessas personalidades, né, é, que vocês puderam identificar, né? Então, por exemplo, ele fala de George Lucas. George Lucas was the man that created Star Wars. He was the man that directed the first 3 movies, and he created Star Wars. He's the creator, okay? He's the producer. He also mentioned a World War II warrior, okay? A soldier on World War II. He also mentioned the Mitt Romney. Mitt Romney was a candidate for the United States presidency. He wasn't able to win the elections, but he almost won the elections on a few years ago. And he also said about the dictator Kim Jong-un from North Korea. He said that even Kim Jong-un in some situations may be part of the pop culture, okay? So the last question is, have you ever experienced a similar situation with a series or a movie? So Alexander told us that he went to the theaters, he watched Star Wars Empire Strike Back, and then he was very frustrated because it wasn't a complete end for the movie. It was expected another movie, and the next one would be released only 3 years later. Ok? Então, o Alexander estava bem frustrado, porque ele achou que o filme ia ter uma história conclusiva, não foi, né? E o próximo filme sairia apenas 3 anos depois, né? Então, seria bem demorado até sair o próximo filme. E você, já teve alguma experiência assim, né, na sua vida? Você já assistiu uma série, um filme? Eu acho que todos nós já tivemos alguma série, algum filme que a gente assistiu e esperava um final e esse final não chegou, né? For me, my personal experience was with Avengers Infinite War. I was at theaters. I was, I don't know, 23, 24-year-old, and I went to the theaters to watch the movie Avengers Infinity War, and I was expecting for that movie for so long, for so long. I truly believed that that movie would be the greatest one that I have ever seen in my life. And then at the end of the movie, I hope I do not give to you spoilers, but at the end of the movie, the half part of the heroes died by Thanos. Thanos whispers, okay? He kills half of the universe. And I was so frustrated because I would need to wait 1 year to see the conclusion of the story, to see how the Avengers would beat Thanos and bring everyone back to life. It was very frustrating. So it's a situation we will live on movies or series. It's pretty common, right? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. A ideia do curso, gente, é ter conversas como essa,
né? É que a gente possa falar um pouquinho, ver um vídeo, ler um texto, né? E poder ter uma conversa assim como essa. Você já passou por alguma situação assim? Vamos prestar atenção no vídeo do Alexander. Quais foram algumas coisas que ele passou, né? Isso vai ajudar vocês a exercitarem a sua escuta, a sua fala, né? Com certeza vai ser muito positivo para vocês se vocês começarem a se esforçar para aprender dessa forma, né? Eu trouxe também um texto. A gente vai ler alguns parágrafos dele, que o texto aqui a gente vai ler em classe, né? Eu vou ler só 2 ou 3 parágrafos para vocês entenderem que tipo de texto a gente vai ler. Mas os textos servem para a gente melhorar a nossa leitura e a nossa pronúncia, tá bom? Então, vou ler 2 parágrafos desse texto. The significance of pop culture in our daily lives. Pop culture, short for popular culture, encompasses various forms of entertainment, trends, beliefs, and attitudes that are embraced and shared by a large portion of society. It's an ever-evolving aspect of our lives, shaping our preferences, influencing our behavior, and reflecting the values and interests of a particular time and place. In this text, we'll explore what pop culture is and delve into its importance in our daily lives. Defining pop culture. Pop culture encompasses a wide range of elements, including music, movies, television shows, fashion art, literature, internet memes, video games, and more. It's constantly evolving and influenced by factors such as technological advancements, social changes, and global events. Pop culture acts as a minor that reflects and amplifies the shared experiences, trends, and ideas that capture the collective imagination of a society. Okay? So we'll have more than one student in the classes, and it won't be particular classes. It will be shared classes with other people, and we all will have the opportunity to read, practice our pronunciation, and also speak about what are our interests on musics, on movies, on memes, and any other thing that may apply to pop culture, ok? Então, isso aqui é um exemplo de um texto que a gente vai estar lendo no curso, pessoal. Muito bem. Vamos voltar para o nosso slideshow. Presente. Como é que vai funcionar o nosso curso, gente? A gente vai ter 4 aulas de conversação durante o mês de julho, né? Essas aulas vão acontecer nessas datas aqui, tá? Então, a partir do dia 8 de julho até o dia 29 de julho. E a gente vai falar sobre esses 4 temas, né? A cultura pop no nosso dia a dia. Hoje, essa aula foi um briefing bem rápido do que a gente vai falar no dia 8 de julho. A gente vai falar de filmes e TV. A gente vai falar de músicas e celebridades, redes sociais e memes, tá bom? Tem um sorteio de uma bolsa 100% para o curso rolando na página @meindicaí. É uma parceria que a gente fez com essa página, uma página que justamente fala de cultura pop, fala de séries, filmes, desenhos, videogames, música, né? Cultura pop em geral, tá bom? E hoje é a nossa aula gratuita, 30/6, tá? Vai ficar aqui gravado no YouTube e você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Essa aula é mais para você ver a dinâmica do nosso curso e entender se você se encaixa nele, tá? Hi, everyone. Uou, ok, muito bem. O curso, pessoal, vão ser aulas semanais de 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, né? E em cada semana a gente vai ter um aprendizado bem focado, né? Bem prático, porque não tem outro jeito de aprender inglês senão falando e escutando, né? Na última semana, cada aluno vai apresentar brevemente um trabalhinho, um slideshow, falando um pouco sobre os seus interesses, sobre o que você gosta de música, de filmes, de séries, né? Porque é muito mais fácil a gente aprender um idioma novo com algo que a gente já gosta de fazer ou já gosta de assistir, né? Isso é uma grande vantagem. Hello, everyone. Muito bem, gente. Opa, Hello, everyone. vamos lá. My name is Alex, and I'm 21 years old. Saiu um áudiozinho aqui. I Só um minuto. absolutely love playing basketball. It's my favorite activity, and I'm part of a local team. When I'm not on the court, I enjoy reading books, especially science fiction Muito bem, novels. gente. Acho que agora não deve estar mais Something saindo unique about o me is áudio that para I have vocês, traveled to 5 né? different countries and tried Mas various hoje, exotic o foods. curso ele tem um valor de R$ 80, as 4 aulas, né? Então é um curso bem barato até. Você paga R$ 20 por aula. Porém, né? Quem assistir a live até o dia 5 de julho e se matricular, vai pagar R$ 60 no curso. Vai ter um desconto de 25%, tá bom? Então, é uma promoção para vocês, tá? Conta para mim depois o que você achou dessa live, né? Deixa aqui a sua opinião conosco. Pega o seu celular,
clica aqui no QR Code, tá? E eu convido que você também possa seguir a nossa página no Instagram, Aurora Idiomas, tá bom? Agradeço muito a presença de cada um de vocês nessa live, né? E espero ter a oportunidade de ver vocês no curso de férias, tá bom? Um grande abraço, gente. Bye!